Amém. Oh, santo, 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 santo. Glória a Jesus. Amém. Bom, gente, vamos orar. Aleluia. Oh, glória. Oh, Jesus, tu és lindo, maravilhoso, poderoso, santo, santo, santo. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Bendito é o teu nome. Pai, em o nome de Jesus eu te dou graças. Louvo e glorifico o teu santo nome. Porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Pai, como está escrito aqui na tua palavra. Oh, aleluia. A tua palavra diz que o Senhor, papai, é misericordioso, é compassivo, é piedoso. O Senhor é cheio de compaixão, de amor, de misericórdia. E a tua palavra nos convoca, papai, para um arrependimento, para um clamor, para uma súplica, para uma intercessão. Porque a terra está embebedada, embriagada, ó Pai, de maldade, de sangue inocente. A terra está, Senhor, contaminada, Senhor, com depravação, há muita corrupção. Mas como está escrito aqui, ó Pai, como está escrito aqui na tua palavra, se nós como igreja nos humilharmos, se nós como igreja rasgarmos os nossos corações, papai, e clamarmos a ti por misericórdia, nos colocando na brecha, porque nós fomos colocados, nós fomos estabelecidos aqui na terra como representantes do reino de Deus. Nós fomos estabelecidos aqui como embaixadores de Cristo. A nós como igreja foi dada a chave que liga o céu à terra. A nós como igreja foi dada a autoridade de Cristo. O ribache cante bodamalamateka manamanai. Anamassuru, rebacheca, e o rosso do botirabato rosso badai. E agora, papai, em nome de Jesus, nós como igreja nos posicionamos a favor dessa terra. E clamamos, levantamos a ti, Senhor, este clamor, pedindo e suplicando a ti, Pai, em o nome de Jesus, segundo a tua grande bondade e misericórdia, em o nome de Jesus, vem, ó Senhor, e perdoa, Pai. Perdoa toda maldade, perdoa, Senhor, toda iniquidade cometida, todo sangue derramado nessa terra. Em o nome de Jesus. E muda, Senhor, a sentença que já foi determinada, não pelo Senhor, papai, mas pela própria iniquidade, pela própria terra que está, Senhor, encharcada, embriagada, Senhor, de iniquidade, de transgressão. Papai, a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça. E nós estamos aqui como igreja nos posicionando para rogar e interceder pela nossa nação, porque aqui o pecado muito abundou, Senhor. Muito abundou. Pecado de corrupção, de idolatria, de feitiçaria, Senhor, de todo tipo de depravação, terra encharcada de sangue inocente, muita injustiça. Mas nós estamos aqui como igreja para nos colocar na brecha a favor dessa terra, a favor desta nação. Para que em nome de Jesus, papai, a sentença que já está determinada por causa da maldade, por causa da iniquidade, possa o Senhor, segundo a tua bondade e misericórdia, cancelar a desgraça e no lugar dela deixar uma benção. Sim, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, Pai querido, Pai amado, que a tua misericórdia venha triunfar sobre o juízo, pois a tua palavra diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pai, nós como igreja nos posicionamos agora em oração, em o nome de Jesus Cristo, e pedimos a ti, Pai Celestial, que venha despertar, Senhor, aqueles que ainda dormem, papai, aqueles que ainda estão em um sono profundo, Senhor, aqueles que ainda não estão discernindo o tempo que estamos vivendo. Nós oramos e clamamos a ti, ó Senhor, segundo a tua grande bondade e misericórdia, desperta aqueles que ainda dormem, aqueles que ainda estão, Senhor, sem discernimento, não estão entendendo que se nós não clamarmos, se nós não voltarmos os nossos corações para ti, Senhor, em arrependimento, em clamor, em súplica, essa terra, ela pode, Senhor, sofrer grandes tragédias, e não é por causa do Senhor, não é porque o Senhor está irado, não é porque o Senhor está, Senhor, indignado e já querendo aplicar, Senhor, juízos. Não. Nós sabemos, papai, que a terra sofre por causa da própria iniquidade dela. Como a tua palavra diz, que cada um, Senhor, sofrerá por causa da sua própria iniquidade, por causa dos seus próprios pecados. Então nós entendemos que são consequências, Senhor, que acarreta por causa, Senhor, de atitudes, por causa, Senhor, daquilo que se faz e que acaba trazendo consequências. Mas também tem o lado da bondade e da misericórdia. Como eu disse aqui, Pai justo, como está escrito na tua palavra, Nínive era uma cidade ímpia. Era uma cidade cuja terra estava cheia de maldade. A terra estava embriagada do sangue de inocentes, porque era uma cidade bárbara. Mas quando o Senhor enviou Jonas para pregoar a sentença daquela terra, diz a tua palavra, Senhor, que houve arrependimento. Todos eles se prostraram diante de ti, rasgaram os corações, se humilharam.
E o Senhor, que é cheio de compaixão e misericórdia, cancelou o juízo, cancelou a desgraça que viria sobre Nínive. Aleluia. Porque o Senhor usou de misericórdia, porque houve ali um posicionamento. A cidade se arrependeu, buscou ao Senhor, e o Senhor cancelou aquilo que seria inevitável. Oh, Shirabadou, Rakandenaba, Surroshekabadai. Isso a gente entende, Pai. Se até uma cidade ímpia, porque houve um arrependimento, o Senhor voltou e mudou a sentença daquela cidade, quanto mais nós que somos seus filhos, quanto mais nós que clamarmos, sim, o Senhor vai mudar sentenças que já havia sido determinada por causa da terra embriagada da maldade, da iniquidade cometida sobre ela. O Senhor pode mudar a sentença e, como está escrito aqui, no lugar da desgraça, o Senhor, aleluias, o Senhor pode deixar uma bênção. E é isso que nós queremos, papai. Oxe, Kamanai. Nós queremos em nome de Jesus. E se continuarmos clamando pela nossa nação, se nós como igreja nos unirmos nesse propósito, se nós como igreja constantemente e perseverantemente, aleluias, orarmos, intercedermos, clamarmos, nos humilharmos diante do Senhor, clamando pela sua misericórdia, aquilo que é para ser catástrofe, desgraça sobre essa nação, o Senhor vai cancelar e o Senhor vai deixar no lugar da desgraça uma bênção. E é isso que nós cremos. E é por isso que nós estamos aqui nesse propósito, porque nós cremos na sua bondade, nós cremos na sua misericórdia. Nós cremos que o Senhor pode sim, vai mudar a sentença em o nome do Senhor Jesus, e no lugar da desgraça, o Senhor vai deixar a bênção, e esta nação vai prosperar. Essa nação, em nome de Jesus, vai ser uma nação abençoada, uma nação próspera, uma terra abençoada, uma terra de avivamento, em o nome do Senhor Jesus, porque aonde muito abundou o pecado nesta nação, vai superabundar a tua graça, aleluia. Aonde muito abundou o pecado nesta nação, vai superabundar a graça do Senhor. Mas é necessário que haja quem se ponha na brecha a favor desse povo. O Senhor havia, papai, determinado que iria destruir aquela geração que saiu do Egito e que estava murmurando no deserto. O Senhor disse que destruiria aquela nação, aquela geração que saiu do Egito e que havia se corrompido, que havia deixado de adorar ao Senhor para adorar um bezerro de ouro. Mas Moisés se pôs como intercessor, um homem só, um homem. Ele se pôs a interceder a favor daquele povo. E ele clamou a ti e falou, não, Senhor, não destrua esse povo. O que vão dizer as nações? Que o Senhor tirou eles lá do Egito para matá-los aqui nesse deserto? E pela intercessão de Abraão, Deus mudou a sentença. O Senhor mudou a sentença, papai. O Senhor disse, tudo bem, Moisés, eu vou fazer isso que você me pediu, eu não vou destruir esse povo. Mas eu não vou mais contigo, eu vou enviar o meu anjo irá com vocês. Mas aí Moisés continua intercedendo e falou, não, Senhor, se o Senhor não for conosco, então não nos faça subir dessa terra. Não, se o Senhor, nós queremos que o Senhor esteja conosco. E aí Deus muda a sentença, de novo, por causa de Moisés que clamou. Deus diz, olha, tá bom então, Moisés, então eu vou fazer o que você me pediu. Ou seja, Deus, na sua misericórdia, ele pode sim mudar sentenças. Basta que pelo menos um comece a clamar com sinceridade, com humildade, com ousadia, diante de Deus, clamando, suplicando, porque ele é misericordioso. Se Moisés não tivesse se colocado diante de Deus a favor daquele povo, aquela geração que havia saído do Egito teria sido destruída naquele momento. Deus faria descer um fogo, Deus consumiria. Somente Moisés sobreviveria. Porque Deus havia dito, eu vou exterminar a todos, e de ti eu vou fazer uma grande nação. De ti. Mas uma catástrofe, uma grande desgraça que certamente iria acontecer, não aconteceu. Porque um homem se pôs na brecha. A favor daquele povo rebelde. Povo que cometeu iniquidade, pecado grave, idolatria. Mas por causa da intercessão de um homem, Deus mudou a sentença. Então não importa quantas iniquidades tenham sido cometidas na sua terra, na sua cidade. Não importa quanta maldade. Se você se posicionar diante de Deus com humildade, se você se posicionar diante de Deus e clamar a Ele por misericórdia, Deus, Ele sim pode mudar a sentença dessa terra, desta cidade, desta região, desse estado, desse país, aonde nós nos encontramos, e no lugar da desgraça, Deus muda a sentença e deixa uma bênção, aleluia. E aonde o pecado abundou, vai superabundar a graça do Senhor. Aleluia. Papai, eu rogo a ti para que o Senhor dê a nós discernimento. Muitos, papai, ainda não estão discernindo o tempo, não estão discernindo a época, não estão discernindo, papai. Muitos ainda estão vivendo como se fossem, papai, juízes, julgando.
condenando outros, brigando uns com os outros. E nós não fomos chamados, papai, para julgar ninguém, nem condenar ninguém. Pelo contrário, o Senhor nos ensinou que nós devemos orar até mesmo por aqueles que são os nossos inimigos. A tua palavra diz que nós temos que abençoar quem nos amaldiçoa, que nós temos que orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, porque fazendo isso estamos realmente, aleluia, nos comportando como verdadeiramente, como aquilo que verdadeiramente somos, filhos de um Deus que é amor, que é misericordioso. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, Pai Santo e Justo, ele veio revelar o teu caráter. Jesus era a expressa imagem do Deus verdadeiro. Ele veio para revelar o teu caráter. E quando Jesus esteve aqui na terra, não condenou os pecadores, não amaldiçoou ninguém, a não ser uma figueira, mas estou me referindo a pessoas e não a outras coisas, mas sim a pessoas. Ele não amaldiçoou ninguém, pelo contrário, ele quebrou maldições. Aquele leproso de Mateus 8, ele estava debaixo de uma maldição. Talvez, pode ser que seja da descendência de Geás. E quando aquele leproso se aproxima de ti, o Senhor estende a mão, toca nele. Aleluias. Mostrando que o Senhor está sempre acima da lei. Porque na lei de Moisés diz que não se pode tocar em alguém que é impuro. Porém, aquele leproso foi tocado por ti. E porque o Senhor está acima da lei, porque a graça está acima da lei, a lei não se cumpriu em ti no sentido de fazer com que o Senhor ficasse imundo, mas pelo contrário, o imundo foi purificado. Aconteceu exatamente o contrário. Porque a graça, isso mostra que a graça está sempre acima da lei. Se a lei estivesse acima da graça, então Jesus teria ficado imundo. Mas foi o contrário, é o imundo que ficou purificado quando Jesus o tocou, mostrando a graça está acima da lei. Quando a mulher do fluxo de sangue também era uma imunda, que segundo a lei não se podia tocar uma pessoa imunda, e quando ela toca em ti, o Senhor não ficou imundo, não ficou contaminado, mas ao contrário, a mulher ficou purificada e curada daquela hemorragia, mostrando que a graça, o amor está acima da lei. E papai, crendo nisso, em o nome de Jesus, nós devemos clamar pela cidade, clamar pelo nosso país, por misericórdia, sabendo que a misericórdia vai sim e triunfa sim sobre o juízo. E é por isso que eu oro para que o Senhor conceda a nós como igreja o discernimento, para que a gente não fique mais em disputas, partidarismos, porque tudo isso, Senhor, é uma manifestação clara, Senhor, de imaturidade, de carnalidade, porque diz a tua palavra, Pai justo e santo, que lá na igreja de Corintos havia tudo isso, partidarismos. Havia, Senhor, inveja, havia dissensão, contenda. E Paulo disse para eles assim: vós sois carnais e andais segundo os homens. Vocês ainda não estão prontos para o alimento sólido, porque ainda são carnais, são bebês em Cristo. Então, toda essa atitude de brigas entre irmãos, contendas, tudo isso é sinal de imaturidade. Alguns pensam que são maduros, mas essa atitude mostra que não tem maturidade, ou se tem, não tem discernimento, não sabe discernir as coisas. Porque se nós queremos uma unção sobre essa nação que venha despedaçar todo o jugo do inimigo, tem que haver unidade, porque no Salmo 133 está escrito: quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Isso é como um bálsamo, uma unção, um óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, que escorre pela sua barba e vai até a planta dos pés. E é nessa unidade que o Senhor ordena a benção. Então, igreja, acorda. Se nós queremos um país abençoado, nós temos que nos unir. Tem que haver unidade. Porque é aí que Deus ordena a bênção, é aí que a unção vem, e a unção vindo, ela vai despedaçar todo o jugo, como está escrito. O jugo é despedaçado por causa da unção. Então acorda, igreja, desperta, igreja, no Kabadai, porque o diabo quer a igreja dividida, porque Jesus disse que uma casa dividida não subsistirá, uma casa dividida é uma igreja, uma casa dividida é uma casa enfraquecida. E isso é o que o diabo quer. O diabo bate palmas, o diabo dá risada quando há entre nós contendas, disputas, partidarismos, inveja. Isso que o diabo quer. E nós não podemos dar esse gostinho para o diabo, não podemos dar essa brecha para Satanás. Nós somos chamados para abençoar, nós somos chamados para ser voz de Deus nessa terra, para proclamar a reconciliação. Sabe qual é o nosso ministério, igreja? Sabe qual é o nosso ministério, igreja? A palavra de Deus diz que o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Nós somos chamados para este ministério. Todos têm esse ministério do Senhor. Está escrito na palavra, pesquise e você vai ver que o ministério da igreja é o ministério da reconciliação. Não importa se é apóstolo, não importa se é profeta, não importa se é evangelista, se é pastor, se é mestre, se é obreiro, se é diácono, não importa. Deus chamou a todos para o ministério da reconciliação.
Assim como nós somos reconciliados com Deus por meio do sangue de Cristo, assim nós devemos, em nome de Jesus, reconciliar outros também a Deus, porque nós somos chamados para isso. Jesus não nos mandou condenar ninguém, julgar ninguém, porque nós não somos juízes. Deus, o Senhor Jesus, nos deu a missão de ir por todo mundo pregar o evangelho. Evangelho significa boas notícias, boas novas. O evangelho é o poder de Deus, não para a condenação, mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus também nos deu a missão de ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os sobre aquilo que Jesus disse, aleluia, ensinando a perseverar em tudo aquilo que o Senhor Jesus disse, tudo aquilo que ele nos ensinou. Esse é o ministério da igreja. Pregar as boas novas, fazer discípulos, aleluias, e reconciliar os que estão longe de Deus, reconciliar para Deus. Deus não nos chamou para ficar contendendo com ninguém, principalmente com irmãos. Irmãos que ficam entrando na justiça para processar um ao outro, sendo que na palavra está escrito em Romanos que isso é uma coisa que Deus desaprova. Paulo dá uma bronca nos crentes que ficam entrando na justiça para processar um irmão. E isso diante de ímpios. E está lá um juiz, que muitas vezes nem cristão que recebe aqueles processos, e ele vai ver lá pastor processando pastor, apóstolo processando apóstolo, irmão processando irmão. Que vergonha! Dando mau testemunho. Cadê a santidade? Está escrito em Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, essa palavra está se referindo ao relacionamento horizontal e não vertical. Não está falando de salvação, está falando de dar testemunho em relação às pessoas que vivem entre nós. Sem santidade, como que você vai dar testemunho para que as pessoas vejam Deus em você? Mas você, com as suas atitudes, está fazendo com que as pessoas blasfemam de Deus e olhem para a igreja com desprezo por causa das suas atitudes vergonhosas, carnais. Que vergonha! Um irmão processando outro irmão. Talvez você diga, mas eu não considero ele como irmão. Para mim ele não é crente. Quem é você para julgar? Quem é você? Você conhece o coração? Deus, porventura, te estabeleceu como juiz nessa terra? Como você pode afirmar isso? Como você pode? Foi você quem morreu? Por eles, foi Jesus quem morreu. Então não cabe a ti julgar. Só Jesus sabe quem são dele e quem não é dele. É ele que conhece as suas ovelhas. Aquele que julga será julgado. Com a mesma medida com que tu julgares, será julgado, diz o Senhor. Aquele que comete injustiça, diz o Senhor. Eu não estou profetizando, eu estou apenas citando a palavra. Aquele que comete injustiça receberá em paga a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Onde está escrito isso na Bíblia? Pesquisa. Não tenho ela aqui decorada na minha mente, mas pesquisa. Vai no Google, vai na sua Bíblia, na parte da luneta ali, pesquisa. Aquele que comete injustiça. Você vai achar na palavra escrito, aquele que comete injustiça receberá em paga a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Portanto, tenha temor antes de você ficar julgando, cometendo injustiças. A igreja foi chamada para amar, a igreja foi chamada para orar, a igreja foi chamada para interceder, a igreja foi chamada para adorar, a igreja foi chamada para perdoar, a igreja foi chamada para a reconciliação. Nós não podemos imitar os ímpios, não podemos ser como aqueles que vivem na impiedade. Acorda, igreja, desperta, igreja. No Kabadai, porque tu, igreja do Senhor, tem apagado o espírito. E a palavra de Deus diz, não apagueis o espírito. Não entristeçais o espírito no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não deis lugar ao diabo, diz a palavra do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não contrário, não se sujeite ao diabo e fuja de Deus, mas sujeite-se a Deus e o diabo vai fugir. Ó Senhor. Papai, tem misericórdia, Senhor. Papai, em nome de Jesus, tenha misericórdia.
Pelo sangue de Jesus, nós clamamos por misericórdia, papai. Papai, pelo sangue de Jesus, nós clamamos pelo despertamento da igreja. Que a igreja possa crescer, amadurecer, que a igreja possa voltar-se para ti de todo o coração e assim possamos, papai, em nome de Jesus, assumir o ministério pelo qual todos nós fomos chamados. O ministério da reconciliação. E a nossa mensagem seja uma só. Cristo, aleluias, crucificado, ressuscitado. Porque o evangelho da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Tinoba, Tchebadai, Abenobasaiba, Névia. Papai, tem misericórdia. Desperta o teu povo. Desperta a tua igreja. Acorda aqueles que dormem. Abra os nossos olhos. Nos dê inteligência espiritual. A mente de Cristo ativada em nós, papai. Oh, derrama do teu espírito, aviva a tua obra, aviva o teu povo, aviva essa terra, sara essa terra, perdoa os pecados, as iniquidades. Ó, papai, cancela os juízos que já estão determinados por causa da maldade, cancela e no lugar, Senhor, da desgraça, deixa uma bênção, papai. Rabati Inderevia, Andorura e Jen Ribrasi, a Trucleve Sansila, Andrila Blochina, Auro Clobeshna, Sofa de Ampelofana Sinai. Viva a tua obra no meio desses anos, e no meio desses anos faze-a conhecida, Senhor. Shidoba, Kamada, traz a chuva, papai. Assim como Elias clamou por chuva, assim também nós clamamos, faz chover nessa terra as chuvas de bênção, as chuvas de graça. Ei, chuvas de bondade e de misericórdia. Shonagodu, Antiamanako, Road, Nilo, Sou, Arribroche, Ekabadai, Beriba, na Solantinai. Senhor, abençoa as nossas casas, nossas famílias. Guarda, Senhor, as nossas casas, nossas famílias, de todo mal, Senhor, de toda obra do maligno. Protege, guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, sou Bendi, Boti, Caminova, Saba, Nébia. Senhor, em nome de Jesus, nessas eleições, coloca anjos, Senhor, em cada zona eleitoral para proteger e guardar, Senhor, para que não haja nenhum tipo, Senhor, ó papai, de qualquer coisa, Senhor, que venha comprometer, Senhor, essa eleição. Nicobate, Onduro, Shiba, Nébia. Dai livramento, proteção. Que seja, Senhor, colocado nesta nação aqueles a quem o povo escolher, Robashi Andená, na sua maioria, para que seja, em o nome de Jesus, papai, aleluias, empossado aquele que realmente foi eleito de acordo com a justiça, de acordo com a equidade. Todori, lá, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus, por mais esse momento maravilhoso em tua presença e por tudo que o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Senhor, pela exortação. Nós precisamos, sim. A tua palavra, como está escrito, ela edifica, ela consola, mas ela também exorta. Porque o Senhor é pai, todo pai que ama os filhos, corrige a seu tempo. Então, obrigado, ó Senhor, por essa correção. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa palavra que nos alimenta, nos fortalece. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Bom, meus amados, eu louvo ao Senhor e glorifico pela fidelidade de vocês. Eu não me importo se é muito, se é pouco. Como havia dito aqui, né, inspirado pelo Senhor, Moisés, quando ele desceu do monte e viu o povo todo em idolatria, deixaram de adorar a Deus para servir um bezerro. Coisa terrível. Quebraram ali o primeiro mandamento, né? Antes de anunciar, já havia quebrado. E Deus havia dado uma sentença dizendo, Moisés, me deixa, porque eu vou exterminar esse povo, porém de ti eu vou fazer uma grande nação. Ou seja, Deus ele não estava falando só por falar, não. Deus ele não brinca com as palavras dele, ele ia fazer isso mesmo. E Moisés sabia que Deus ele não brinca com as suas palavras. Deus ele não fica fazendo ameaças, chantagem, não. Ele falou que ia fazer aquilo e ele ia fazer mesmo. Ele ia fazer mesmo, e Moisés sabia disso. Moisés sabe da integridade de Deus e da sua palavra. Moisés sabe que Deus ele é íntegro. Mas Moisés também sabia que há um lado de Deus que pesa muito mais do que juízo, que é a misericórdia. Oh, glória. Moisés também sabia disso. Ele sabia que Deus estava indignado com aquele povo. Mas Moisés se posicionou ousadamente e começou a interceder pelo povo. E argumentou diante de Deus. Aleluia. Dizendo, Senhor, como que o Senhor vai fazer isso? Imagina só, o que vão dizer as outras nações que o Senhor tirou o seu povo do Egito para matar no deserto? E aí Deus responde a Moisés dizendo, tudo bem, Moisés, eu vou fazer isso que você me pediu. Não, eu não vou destruir esse povo. Mas eu também não vou. Eu vou enviar o meu anjo, mas eu não vou com vocês, não. Eu vou mandar o meu anjo. E aí o que Moisés faz, gente? Meu Deus, isso é muito forte. Aí Moisés se posiciona novamente e fala, não, Senhor, se o Senhor não for conosco, o Senhor não nos faça subir daqui. Não, a gente não vai sair daqui. Ou o Senhor vai com a gente, ou então a gente vai ficar aqui. Não, a gente quer que o Senhor esteja com a gente.
E aí o que Deus faz? Deus não repreende Moisés, dizendo, não, Moisés, deixa de ser arrogante, rapaz. Quem você pensa que é para querer ficar determinando o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Veja bem, o caso de Moisés não era arrogância, gente. Não era arrogância. Né? Ele estava pleiteando por uma causa. Moisés estava demonstrando ali a compaixão dele em relação àquele povo. Não que Deus não tenha compaixão, mas ali foi uma demonstração clara de um coração de intercessor. E ele se colocou diante de Deus e argumentou e falou, Senhor, não, o Senhor tem que estar conosco, Senhor. Sem o Senhor, a gente não vai partir, não. Obrigado pelo anjo, mas a gente quer o Senhor. E Deus simplesmente ali cede ao coração quebrantado de Moisés, apesar da ousadia dele não falar, mas a gente vê que não era arrogância. Moisés, ele estava pleiteando e intercedendo pelo povo. Não era arrogância, era intercessão ousada. Ele era ousado, ele tinha ousadia. Agora, sabe por que Moisés tinha toda essa ousadia? Porque ele tinha intimidade. Quem não tem intimidade não tem essa ousadia. Sabe por que João teve a ousadia de ficar ali no peito de Jesus reclinado ali? Porque ele tinha intimidade. Entendeu? Quem não tem intimidade com Deus não entende. Quem não tem intimidade pensa diferente. Pensa assim, nossa, Moisés foi arrogante com Deus, hein? Ele está pensando que ele é quem? Não. Deus ele não repreendeu Moisés, Deus não ficou bravo com Moisés, mas cedeu, Deus cedeu. Sabe por quê? Porque esse é o fruto da intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, você tem ousadia. E é isso que a palavra de Deus nos ensina que devemos ser. O que está escrito lá em Hebreus? Não tem a referência de cabeça, irmãos, me perdoe, tá? Não estou aqui com esboço, não estou aqui com nada esboçado, não. Estou falando tudo por inspiração. O que está escrito lá em Hebreus? Que nós devemos entrar com ousadia na sala do trono, não é? Não é isso que está escrito? Devemos entrar com ousadia na presença de Deus. A Bíblia diz ousadia. E ousadia não é arrogância, não é isso. Você pode ser humilde, você pode ser ousado e ao mesmo tempo humilde. Mas você pode ser uma pessoa que parece ser respeitosa, né? E ser arrogante, entendeu? Ser soberbo. Que nem o caso de Saul, por exemplo. Quando veio o profeta repreender Saul por não ter obedecido, executado a palavra do Senhor, ele veio parecendo que estava demonstrando uma humildade, mas estava demonstrando arrogância. Ele chegou, não, de maneira alguma. Eu estou fazendo o que o Senhor mandou, sim. Eu sou humilde, eu sou servo, eu estou fazendo o que o Senhor mandou. Inclusive, olha só, eu estou fazendo até mais do que ele mandou. Ele mandou exterminar tudo, né? Pois é. Mas aí eu pensei bem, falei assim, não, acho que eu não vou fazer, eu vou fazer melhor. Eu vou deixar vivos os animais para sacrificar o Senhor. Olha só, parece que o homem é humilde, né? Parece que o homem, ele zeloso. Não, eu deixei vivo o melhor dos animais para sacrificar o Senhor. Aí o profeta chega para ele e fala assim, tem o Senhor prazer mais em sacrifício do que em que se obedeça a sua palavra? Então você veja bem, Saul estava demonstrando ali uma humildade, demonstrando um coração de servo, mas na verdade havia arrogância nele, havia soberba nele. Já em Moisés, que parecia que ele estava sendo arrogante, não, ele estava sendo ousado e humilde. Ele estava sendo humilde na sua ousadia. Então ousadia nem sempre significa que é arrogância. Você pode ser ousado e ao mesmo tempo humilde. Mas o que faz você ser ousado é intimidade. Quem tem intimidade tem a ousadia. Eita glória, no camaná, cheirando na sai. E quem não tem intimidade, às vezes parece estar demonstrando uma humildade, mas é uma humildade fingida. Na verdade, é soberba, não é humildade, é soberba. Oh, Jesus. Então, por isso que é importante a intimidade com o Senhor. Porque a intimidade com Deus vai gerar não somente humildade, mas também ousadia. Ousadia. E camanai. Glória a Jesus. Que benção. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Bom demais. Estas lives estão cada vez mais poderosas, meu Deus. E olha, Silvana, tem uma coisa, uma característica em mim que eu dou glória a Deus, eu louvo a Deus por isso, né? Eu só funciono por inspiração. Se eu preparar algo, deixar algo preparado e tentar seguir a cartilha, não vai. Sabe, sempre foi assim, sabe? Eu louvo a Deus por isso. Claro, cada um tem o seu chamado. Não significa que todo mundo vai ser assim. Tem gente que só funciona se tiver algo realmente preparado. Algo preparado, tudo preparadinho, bonitinho, certinho. Eu não tenho nada, eu não tenho esboço, eu não tenho nada. Eu começo a falar e aí vai, né? É como uma prancha. Você sobe na prancha, espera a onda, quando a onda vem, você sobe na prancha e é a onda que te leva, né? É a onda. E quando tiver onda, você vai. Acabou a onda, você para. Eu sou exatamente assim. Quando vem a onda, né? A inspiração, quando vem a unção, eu subo na prancha e vou até a onda quebrar. Quebrou a onda, parou aí. Ele tem que parar, porque não adianta eu querer continuar, né? Então, eu louvo a Deus por isso, né? Então, glória a Deus, aleluia. Ouvi uma palavra que Moisés intercedeu pelo povo, mas isso foi um problema, porque ele disse que Deus poderia ter levantado outro povo através dele. Exatamente. Exatamente. Glória a Deus, que bênção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.